Hoje em dia, no mundo dos negócios, está surgindo um profissional que é simplesmente essencial. Ele não é só o cara criativo e também não é só o nerd dos números. Ele é os dois ao mesmo tempo. Hoje, a gente vai mergulhar fundo no que é ser um estrategista híbrido e vamos usar a carreira do Gustavo Zani como um mapa para entender como essa mistura de talentos está mudando completamente o jogo. Pensa comigo. Essa é a pergunta de $1 milhão que todo CEO, todo diretor se faz hoje em dia. A gente tem uma montanha de dados, certo? Mas como que a gente pega tudo isso e transforma em resultado de verdade, em crescimento que não seja só um foguinho de palha, mas que dure? É um quebra-cabeça que os métodos antigos já não resolvem mais. E a resposta para esse quebra-cabeça está numa nova forma de pensar. Como o próprio Gustavo Zani define, é sobre criar estratégias que conectam três mundos: a força da sua marca, o que está acontecendo no mercado e, claro, os dados. Ele não fica isolado em um canto só. Ele é a ponte que liga tudo isso. E é nessa conexão que a mágica acontece e os resultados aparecem. Ok, vamos destrinchar isso melhor. Primeiro, a gente precisa entender o que de fato significa ser um estrategista híbrido. E olha, isso não é só um nome bonito para botar no LinkedIn, viu? É a descrição de um conjunto de habilidades que o mercado está desesperado para encontrar. Então, o segredo é esse aqui, ó. O estrategista híbrido é o cara que consegue sentar na mesa e falar de igual para igual sobre a construção de uma marca foda, sobre as tendências do mercado e, ao mesmo tempo, mergulhar numa planilha de dados. Ele literalmente une a alma da comunicação, que é a criatividade, com o cérebro do negócio, que é a ciência de dados. Pensa nisso, é a fusão perfeita do artista com o cientista. Mas como alguém se torna esse profissional? Isso não acontece do dia para a noite, né? No caso do Gustavo, foi uma jornada de mais de 10 anos. Uma construção, tijolo por tijolo, de um verdadeiro arsenal de habilidades. Bora ver como esse caminho foi traçado. Olha só que interessante. Isso aqui não é só uma lista de diplomas, é o DNA de um estrategista. A jornada começa lá atrás, no design, no lado criativo. Aí ele adiciona gestão, visão de negócio e uma especialização em co-hunting, que é a arte de farejar tendências. Mas a grande virada, o ponto de inflexão, vem em 2018. É aí que ele mergulha de cabeça no mundo dos dados, com MBA em Big Data e depois especialização em Machine Learning. Percebe? É a construção consciente, passo a passo, desse perfil híbrido. E todo aquele estudo se transforma nisso aqui. Olha como posicionamento de marca e análise preditiva estão na mesma lista. Isso é muito poderoso. Significa que ele consegue tanto criar uma campanha com alma, que conecta, quanto prever o resultado dela com precisão matemática. É essa capacidade de ir do conceito à execução, de ponta a ponta, que faz esse tipo de profissional ser tão raro e valioso. Beleza, teoria é legal, qualificações são importantes, mas no fim do dia, o que conta é resultado, certo? É aqui que a gente vê o poder de fogo de um estrategista híbrido na prática. Vamos olhar um caso que mostra, sem deixar dúvida, o impacto dessa abordagem. Imagina o cenário. O Centro Universitário Alves Faria, a Unialfa, estava numa sinuca de bico. Por 4 anos seguidos, o número de novos alunos só caía. A missão que deram para o Gustavo era bem direta e quase impossível: virar esse jogo. E o resultado no primeiro semestre foi esse. Um tapa na mesa. 72% de crescimento na captação de alunos, comparado ao ano anterior. Gente, isso não é só uma melhora, é uma virada de chave absurda. O ciclo de queda não foi só quebrado, ele foi pulverizado. E para provar que não foi um raio caindo 2 vezes no mesmo lugar, que não foi sorte, no semestre seguinte o crescimento foi ainda maior, 82%. Isso mostra a consistência, consolida a virada. E um sucesso desse tamanho, claro, abriu portas ainda maiores para ele dentro do grupo. Esse resultado espetacular naturalmente levou ele para um desafio muito maior. Agora, na holding do Grupo José Alves, a missão não era mais apagar um incêndio numa empresa. Era arquitetar a transformação num grupo inteiro, com uma escala e uma complexidade gigantescas. E olha o tamanho da responsabilidade. A gente está falando de gigantes como Coca-Cola, uma indústria farmacêutica, educação, produtos de limpeza, setores completamente diferentes. Para liderar a transformação digital e de marketing num cenário desses, você precisa ter uma visão sistêmica e uma capacidade de se adaptar que são fora do comum. E como ele fez isso? Não foi com mágica, foi com um método.
Esse slide mostra perfeitamente o framework dele. É um passo a passo claro e replicável. Primeiro, ele mexe na base, na cultura. Depois, pessoas, capacitando os times. Aí ele vai para os processos para otimizar tudo, em seguida redefine o posicionamento da marca e, por último, amarra tudo em performance, olhando para os números que realmente importam. É uma arquitetura completa para gerar mudança. E a evolução não para, o que nos traz para o capítulo atual da carreira dele, onde ele não está só usando a tecnologia que já existe, ele está na linha de frente, construindo o futuro dos negócios usando inteligência artificial. Hoje, na Makes.ai, ele está no olho do furacão da inovação. Ele lidera a criação de produtos que usam inteligência artificial, NLP, que é o que ensina as máquinas a entenderem o que a gente fala, e LLMs, que são cérebros gigantes por trás de coisas como o ChatGPT. Mas o objetivo final, veja bem, não é a tecnologia pela tecnologia. O foco é o mesmo de sempre: usar essas ferramentas incríveis para aumentar a receita e criar uma experiência para o cliente que seja fantástica. Ele está traduzindo o futuro em resultado agora. Então, no final das contas, o que a trajetória do Gustavo Zani ensina pra gente? Que o líder do presente e do futuro não tem mais o luxo de escolher entre ser criativo ou ser analítico. Ele precisa ser os dois. É o profissional que tem um raciocínio rápido para navegar num mundo complexo, a criatividade para construir marcas que as pessoas amam e a coragem para liderar transformações que parecem impossíveis. A lição é clara: o maior valor hoje não está só em ter os dados, mas em ter a liderança híbrida capaz de transformar toda essa complexidade em crescimento e a inovação em realidade.